Caros irmãos, boa noite. Dentro de instantes, daremos início à palestra pública de hoje, e pedimos atenção para os seguintes aspectos. Procure sintonizar com a paz e a harmonia do ambiente, previamente preparado pela espiritualidade. Desligue o celular para conseguir se conectar melhor consigo mesmo. Esse momento deve ser precioso para a sua conexão com Deus. Enquanto mantivermos a capacidade reduzida, em função da pandemia, o passe será coletivo e acontecerá durante a prece final. Avisos importantes. Os únicos trabalhos presenciais que retornaram em outubro foram palestra pública de terça-feira e atendimento fraterno de quinta-feira. Todas as demais atividades continuam remotas, por videoconferência. Confira as atividades da FEJA hoje. Presencial e online. Palestras públicas de terça-feira, de 20 horas às 21 horas, e atendimento fraterno de quinta-feira, de 18 horas às 19 horas e 30 minutos. Online. Palestras públicas de sexta-feira, de 20 horas às 21 horas. Estudos, explanação do Evangelho e evangelização. Canais de transmissão das palestras. Web Rádio Deus Conosco, www.radiodeusconosco.com.br e no app do celular, Web Rádio Deus Conosco. No nosso canal do YouTube, FEJA Maceió. E no Facebook, FEJA Alagoas. Estudos online através de videoconferência. Ativos, hoje. Segunda-feira. Terça-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Evangelho Online. Acontece todas as quintas-feiras das 19 horas às 19 horas e 30 minutos. Atendimento fraterno. Todas as quintas-feiras das 18 horas às 19 horas e 30 minutos. Evangelização da infância e juventude. Terças-feiras às 20 horas. Grupo de apoio fraterno online. Toda quarta-feira às 19 horas e 30 minutos. Outras atividades. Trabalhos assistenciais. Faça parte do quadro de sócios da FEJA. Dúvidas podem ser esclarecidas na recepção. Agradecemos sua presença e boa palestra. A Fraternidade Espírita Joana de Ângeles apresenta Palestra Espírita com Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar, na doutrina espírita, é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ditada pelo Espírito Emmanuel. E publicada na Revista Reformador. Em março de 1961. Olá, amigos. Olá, amigas. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos em nossa casa, buscando o conhecimento, sobretudo nesta noite, buscando a gratidão. Gratidão a esta alma iluminada, Allan Kardec, escolhido pela espiritualidade superior para trazer à humanidade a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho redivivo, agora
com a doutrina espírita, mais explicado, mais claro, mais objetivo, mais completo para nós. Gratidão, Allan Kardec. Este mês é um mês de muitos acontecimentos importantes para o movimento espírita. Entre esses acontecimentos importantes, o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Hoje, prestaremos o nosso preito de gratidão. Obrigado, Kardec. A última noite, o último dia do ano de 1799, foi uma noite memorável, uma noite realmente inesquecível, onde a espiritualidade superior organizou uma assembleia para reunir espíritos nobres, espíritos dos dois planos da vida. 31 de dezembro de 1799. Uma noite inesquecível. Era o momento de aguardar a entrada significativa de um novo século, o século precursor de uma nova era. Nesta assembleia memorável de espíritos sábios e benevolentes, estavam, entre outros espíritos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fênelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, São Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, espíritos sábios e benevolentes convidados para estar presente nesta noite memorável. Também estavam presentes trabalhadores não menos brilhantes, como Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Rousseau, Voltaire. De repente, naquela assembleia, soam, vindo da terra, clarins em direção à terra, anunciando a chegada de um grupo de convidados, de nobres convidados, almas ainda encarnadas para a reafirmação de compromisso naquela noite. À frente desse grupo, um tanto quanto ainda acanhado, estava Napoleão Bonaparte. E junto com ele, algumas nobres almas daquele século, do século XVIII, final do século XVIII, para o início do século XIX. Estavam acompanhando também Napoleão Bonaparte, Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Dalton, Pestalozzi, Pio VII, melhor dizendo. Era uma assembleia realmente memorável. No meio dessa assembleia, após a chegada desse grupo de encarnados, os clarins voltam a tocar, desta vez na direção do infinito. E uma estrada de luz se faz para dar passagem a inúmeras entidades iluminadas, entidades superiores, que eram como se fossem estrelas que vinham do céu resplandecentes. E ao tocarem o chão daquela nobre assembleia, eram seres humanos, nimbados de luz, de claridade espiritual. E à frente desse grupo que vinha do infinito, desse grupo que vinha do céu, dessas estrelas resplandentes, iluminadas, nimbadas de claridade espiritual, destacava-se um deles em superioridade e beleza. A multidão, ao ver este emissário celeste, faz uma reverência profunda
ajoelhando-se muitos daqueles que estavam nessa assembleia, muitos sábios, muitos guerreiros, muitos artistas e pensadores. Faziam uma reverência a essa entidade, a esse ser celeste emissário de superioridade e beleza. Este ser nimbado de luz que vinha à frente dessa comunidade de espíritos superiores era Allan Kardec, o apóstolo da fé, que se dirige a Napoleão e uma voz diz assim, ressoa no ambiente. Napoleão, irmão e amigo, eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide, o comando do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. A entidade, a voz retumbante, forte, altiva, mas ao mesmo tempo aveludada, fala ainda para Napoleão. Rende o culto da tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Napoleão continuou a voz no ambiente. Irmão e amigo, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, esse emissário celeste, esse apóstolo da fé, o enviado de Jesus, escolhido pelo Cristo, e sob a égide do Cristo, ali estava, como uma das entidades mais sublimes que aquela Assembleia já tinha visto. Allan Kardec. E caberia a Napoleão, naquele momento, honrar e confirmar os compromissos para que Allan Kardec pudesse colocar para a nova era, para a humanidade, os princípios da nova era. Disse aquela voz retumbante, forte e, ao mesmo tempo, aveludada e doce. Este é o meu abnegado apóstolo, que descortinará a era nova. Que mais podemos fazer, Allan Kardec, senão agradecer? E, sobretudo, que mais podemos fazer ao Cristo de Deus, senão trabalhar em prol da nossa própria regeneração, para juntos dessa comunidade de espíritos sublimes, colaborar na regeneração dessa nova era? Porque os planos de Deus para um mundo de regeneração já estavam organizados, estrategicamente organizados, e toda aquela assembleia estava ali para ratificar os compromissos assumidos perante os emissários divinos, perante a falange do Espírito de Verdade, para descortinar um mundo novo, um mundo de regeneração, que tinha as suas estratégias, as suas balizas organizadas a partir daquela reunião do século XIX. Allan Kardec regressa à experiência terrestre como o celeste emissário, o apóstolo da fé, o pontífice da luz, o abnegado apóstolo, o mensageiro da renovação. Com certeza, o último desses grandes enviados, desses grandes avatares, que muito antes do Cristo está encarnado entre nós há mais de 2000 anos, esses avatares, esses espíritos iluminados,
já haviam reencarnado, trazendo uma parte da verdade. Mas caberia a Allan Kardec cumprir a promessa de Jesus no Consolador prometido, organizando, codificando os ensinamentos dos espíritos superiores. Obrigado, Kardec, por todo esse trabalho, por esta missão de luz para trazer à humanidade as balizas da nova era, os novos rumos, essa aurora de harmonia que tanto nós almejamos. Sabemos que as grandes revelações tiveram os seus momentos importantes e necessários, e que a doutrina espírita, organizada por Allan Kardec, seria a culminância destas grandes revelações. A primeira ficou a cargo de Moisés, que nos trouxe a lei de Deus, mas, na época, de uma forma mais contundente, com a justiça, a mão forte, a mão firme. A segunda grande revelação coube a Jesus, que trouxe, não destruiu a lei divina trazida por Moisés, mas a envolveu com amor, trazendo para nós a mensagem, o Evangelho de Deus, todo amor, toda justiça e toda bondade. E a terceira grande revelação não está personificada em nenhuma pessoa em particular, mas na voz dos espíritos superiores, organizada, codificada por Allan Kardec. A terceira grande revelação como a verdade que Jesus trouxe para nós. Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivaio, reencarna no início do século XIX, mais precisamente no dia 3 de outubro de 1804. A sua reencarnação obedeceu a um planejamento superior, planejamento adredemente preparado para o cumprimento da promessa de Jesus, registrada em João: se me amais, guardais o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que dirá tudo o que eu disse e muito mais, e ficará eternamente convosco. Coube a Allan Kardec a organização deste Consolador prometido. Mas vamos observar quais as características do século XIX, do século em que surgiu a doutrina espírita. Por que foi tão importante a doutrina, o Consolador prometido, surgir, aparecer exatamente no século XIX? Era um século onde havia muitas doutrinas, o surgimento de novas doutrinas materialistas. Todas essas doutrinas influenciando poderosamente as concepções da vida humana, as instituições, as ciências, os usos, os costumes. Era um momento de muitas das questões materialistas muito fortes, muito contundentes. Esse era o panorama do século XIX, do século em que viria surgir o contraponto das ideias materialistas. Era um século que inspiravam e sugeriam uma vida totalmente materialista. Instigava o prazer pura e simples. Induzem ao esquecimento do espírito e não cogita absolutamente da vida futura. Era um materialismo ferrenho, materialismo vigoroso. Este era o panorama do século XIX, de profundas transformações, naturalmente,
na filosofia, na política, nas ciências, na religião. Foi também um momento muito importante, um momento em que a humanidade se viu agraciada por um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar essas modificações, profundas modificações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica da época. Então, ao lado do materialismo ferrenho, espíritos iluminados, voltados para as questões mais transcendentais, mais humanistas, iluminadas, também reencarnam, trazendo para o século XIX as transformações que iriam coadjuvar, que iriam colaborar com a transformação maior e mais importante, que seria a transformação da questão transcendental espiritual. Então, alguns desses pensadores importantes da época, como Voltaire, que estava naquela assembleia, 31 de dezembro de 1799, Voltaire, poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, é responsável por várias reformas na França, pela liberdade de imprensa, tolerância religiosa, tributação proporcional. Então, eram almas que estavam dando um tom diferenciado àquele século XIX profundamente materialista, preparando o terreno, aplainando as arestas do materialismo. Também presente nesse século XIX, Montesquieu, político, filósofo e escritor francês muito importante para o século XIX. Rousseau, que estava também naquela reunião, naquela assembleia iluminada, filósofo suíço, escritor, teórico político, compositor musical, autodidata e defendia um Estado social legítimo. Quesnay, economista francês, criou a ideia da oferta e da procura, matemático, fundamento também da economia moderna. Então, nós vamos observando as almas que estavam adredemente reencarnadas no século XIX para colaborar, apoiar a ideia que viria com Hippolyte Léon Denis Rivail, organizada, melhor dizendo, por Allan Kardec. Também é deste século XIX, Diderot, outro filósofo e escritor francês, importante para aquele momento. D'Alembert, ou Alembert, filósofo, matemático e físico francês, que participou da edição da Enciclopédia Francesa, Encyclopédie. Foi um expoente, um grande expoente no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Então, observemos que as ciências estavam se organizando, que estavam se divorciando, por assim dizer, das questões da igreja, que até então dominavam. Outra pessoa importante no século XIX, Luís XVI, o rei francês que criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da igreja, mas não conseguiu desenvolver todas as reformas que ele havia prometido, e inclusive provocando a Revolução Francesa. E Napoleão, que estava naquela reunião, naquela Assembleia Iluminada, de 31 de dezembro de 1799, no alvorecer do século XIX. Imperador da França, por 15 anos, fez grandes reformas, sem dúvida, em prol da liberdade individual, da igualdade perante a lei, do direito à propriedade, entre outras. Mas Napoleão deu um certo prejuízo à questão que ele havia prometido a Allan Kardec, ou naquela assembleia
de almas iluminadas. Outros personagens importantes também da época, na área da música, música maravilhosa, música clássica, música que nos eleva a alma. Wagner, Beethoven, Rossini, Bellini, Chopin. Então, percebemos que houve uma preparação da ciência, da arte, da filosofia, né, da física, da química, da matemática, tudo isso preparando o terreno para o advento da doutrina espírita, para o advento do evangelho redivivo, trazido de volta pelo espiritismo. Também na arte, na pintura, destacava-se Manet, Renoir, Monet. Então, era um século realmente, século XIX, um século incrível, especialíssimo, de luzes, o século de luzes. Também os escritores na literatura, como Victor Hugo, ou Victor Hugo, Lamartine, Stendhal, Goethe, Émile Zola, escritores maravilhosos, fantásticos. Então, era realmente um século espetacular, um século diferenciado, como se nos mostrando que o século XIX era, sem dúvida, o começo de uma nova era, do surgimento de uma nova era. Além dos cientistas, com suas descobertas, como Charles Darwin, como Louis Pasteur, como Pierre e Marie Curie, todos esses trazendo modificações, transformações, reformas importantes no campo da filosofia, onde os dogmas absurdos da igreja já não eram mais aceitos, né? Eram rejeitados. A fé na ciência passou a ser a fé verdadeira, tornando inúteis a religião praticante e a metafísica da época. Também houve questões importantes e não menos importantes no campo da política, anarquismo, comunismo, coletivismo, marxismo. Então, era um caldo cultural muito intenso, mas, no meio a tudo isso, muitas coisas boas acontecendo para a humanidade. Vários avanços na astronomia, com a descoberta de Netuno, na microbiologia, os trabalhos de Pasteur, na física, com a descoberta do rádio, das ondas, né, das energias emitidas pelo rádio, pelo casal Curie, Pierre e Marie Curie. Na biologia, a apresentação da teoria das espécies, né, da evolução das espécies por Charles Darwin. Na física, os meios de transporte, a máquina a vapor. Na área social, a ascensão da burguesia rica, tornando-se a força política da época. No campo da religião, então, os movimentos políticos confrontam a igreja, né, as práticas religiosas da Igreja Católica e a nobreza governante, a qual a igreja se vinculava com muita força, e abre espaço, no século XIX, para a expansão, a ampliação das igrejas reformistas, das reformas protestantes, do protestantismo. E, juntamente com toda essas questões da ciência, da filosofia, da arte, né, da literatura, também a fenomenologia espírita começa a dar o ar da sua graça, se assim podemos nos expressar. E começa a surgir, né, na América e na Europa fatos incríveis, inusitados, que chamavam a atenção das pessoas para uma explicação. As batidas, né, os raps, as mesas girantes nos Estados Unidos, as brincadeiras dos salões parisienses com as mesas girantes, eram fenômenos que chamaram também a atenção, porque eram fenômenos que não tinham muita explicação.
provocados esses fenômenos organizados, orquestrados pela espiritualidade, para chamar a atenção das pessoas, dos intelectuais da época, a atenção das pessoas. Então, foi um planejamento organizado, um planejamento perfeito para demonstrar, para chamar a atenção para o mundo existencial, o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual. Foi aí, então, que se deu o surgimento do espiritismo, porque o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecidíssimo no meio acadêmico francês, foi instigado a investigar, pela sua essência de pesquisador, de professor, de cientista, a investigar essas causas estranhas, essas batidas, essas mesas que giravam, que falavam. Então, é nesse cenário de transformações artísticas, culturais, políticas, sociais e religiosas que Allan Kardec surge com a sua missão de esclarecimentos e consolação, lançando as bases da doutrina espírita do Espiritismo e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da espiritualidade, para o progresso, melhor dizendo, da humanidade. Então, Allan Kardec é este homem de bem que nós devemos reverenciar, que nós devemos agradecer pela coragem, pelo determinismo, pela eficiência com que ele cumpriu a sua missão. Missionário da terceira revelação, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Teve o ensejo, a oportunidade de dedicar-se inteiramente aos assuntos educacionais. Reencarnado especialmente para o desempenho de uma missão extremamente difícil, numa época em que o positivismo era, de certa forma, enriquecedor. E ele era positivista, de Augusto Comte, na época do século XIX. Então, quem era Allan Kardec? Como era Allan Kardec? Na descrição de Anna Blackwell. Estatura média, robusto, cabeça ampla, redonda e firme, com feições bem pronunciadas e olhos pardos claros. Ele era ativo e tenaz. Temperamento calmo, precavido, realista, cético por natureza e educação. Argumentador lógico e preciso, ponderado, lento no falar, sem afetação. Ele era também uma pessoa de inegável dignidade, seriedade e honestidade, mas também era uma pessoa extremamente simpática, fisionomia radiante, mostrava-se expansivo, espalhando bom humor em todas as oportunidades. Ele só não gostava de tirar fotografias, segundo consta. Por isso, as suas fotos tão sérias. Mas tinha um sorriso agradável, prazenteiro, segundo a Anna Blackwell. Então, Kardec era uma pessoa extremamente simpática, de agradável convívio, de boas conversas, de boas prosas. Gostaria muito de ter convivido com Allan Kardec, ter conversado com ele, ter proseado com ele nas tardes primaveris de Paris, da França maravilhosa. Então, o trabalho de Allan Kardec, a missão de Allan Kardec, começou em 1854, quando ele ouviu falar pela primeira vez desses fenômenos estranhos, incríveis, mas que, cético por educação, né, como ele era, mesmo assim, ele também era cientista, ele também era pesquisador, e foi pesquisar junto com seus amigos que o convidaram para uma sessão que havia na casa da senhora Plene Maison.
E ele foi e começou a observar as comunicações de 1854 a 1857, quando finalmente, depois de muito trabalho, de muitas leituras, de muitos escritos, comunicações que vinham do mundo inteiro, os chamados 50 cadernos, ele inaugura, finalmente, em 18 de abril de 1857, inaugurando a Era Nova da humanidade, a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. 18 de abril de 1857. Então, daí por diante, Kardec trabalha intensamente para ampliar o Livro dos Espíritos, a primeira obra, publicada em 1857, em novas edições, em novos apontamentos, ampliando consideravelmente as partes do Livro dos Espíritos, que organizou em 4 partes. Então, surge depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, completando com o Livro dos Espíritos as 5 obras básicas. Mas também teve outras obras importantes, o que é o Espiritismo e, sobretudo, a Revista Espírita, que era o lugar de convergência das informações, das comunicações, das cartas que as pessoas escreviam. Então, era ali na Revista Espírita que ele denominou estudos psicológicos, que nós, os espíritas, pouco nos debruçamos para estudar e pesquisar na Revista Espírita, colocada por Allan Kardec desde 1858 até 1868, no ano seguinte ao seu desencarne, 1869. Kardec, obrigado por tudo que nos deixou, pela quantidade de informações, pela luz que ilumina as nossas consciências, pelas informações, especificamente do Evangelho de Jesus, organizado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, de meditar esse Evangelho, de sentir esses conhecimentos, esses ensinamentos e, sobretudo, a condição de vivenciá-los em nosso dia a dia, conosco, com as pessoas e com Deus. Obrigado, Kardec, por tudo que você fez pela humanidade, organizando esses ensinamentos, sofrendo calúnias, apodos, críticas, injúrias, solidão. Mesmo assim, apesar de tudo isso e das pessoas, você cumpriu a sua missão. Só temos que agradecer. Hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Kardec. Com você, com a doutrina espírita, com o seu trabalho de luz, com a sua missão, inaugura-se Era Nova, do dizer de Bezerra de Menezes, no 2º Congresso Espírita Brasileiro. Inaugura-se Era Nova. A revelação espírita abre o ciclo de realizações grandiosas para o porvir. Com certeza, você é esse celeste emissário, o apóstolo, o abnegado apóstolo, o celeste emissário divino. Obrigado, Kardec. Muito obrigado por tudo que você desenvolveu, vivenciou, juntamente com a Amélie Boudet, a abnegada missionária do missionário, a abnegada companheira, que juntos conseguiram traduzir o pensamento de todas aquelas comunicações
que chegavam a catadupas, né, na sua casa, em Paris. Obrigado, Kardec, por esta condição de nos oferecer um legado de luz, de nos dar a condição de estudar Jesus, de sentir Jesus, de vivenciar Jesus, graças ao trabalho da equipe do Espírito Verdade, da falange do Espírito Verdade, graças ao compromisso firmado e reafirmado naquela memorável Assembleia, em 31 de dezembro de 1799. Gratidão, Allan Kardec, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, trazendo para a nossa vida a luz e a revelação de que somos espíritos imortais e que haveremos de galgar os patamares da celeste, da nossa imortalidade, transformando-nos em espíritos sublimes, do átomo ao arcanjo, conforme é a proposta da doutrina espírita e conforme são os desígnios de Deus, o nosso Pai e Criador. Obrigado, Kardec, pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. Obrigado, Kardec. A fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia. Desejamos expressar o carinho e a gratidão. Obrigado, Kardec. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino, à força do teu verbo e do teu exemplo. Obrigado, Kardec. Todos nós, os que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos diante de ti e, identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, nós te rogamos permissão para dizer, junto ao irmão X, Humberto de Campos, Kardec, obrigado. Muito obrigado, Kardec. Que Deus ilumine amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer.
apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Lar Francisco de Assis. Nossos idosos continuam aqui, precisando de você. Sua solidariedade se transforma em esperança. Colabore. Neste momento delicado que todo o nosso país e o mundo atravessam, nossas preocupações são ainda maiores. Pois, nossos 77 idosos continuam aqui, com todas as suas necessidades diárias. E com os cuidados redobrados. Pois, eles estão no grupo de risco. E o maior problema é que perder as doações é perder a força de ajudá-los. Ainda mais agora, que precisamos estar fortalecidos, por isto não deixe de nos ajudar. Precisamos mais do que nunca da sua solidariedade. Colabore através do débito em seu cartão de crédito, transferência ou depósito em nossas contas. Banco do Brasil. Agência 3179, dígito 8. Conta 38.276, dígito 0. Caixa Econômica Federal. Agência 4.274. Operação 003. Conta 471, dígito 1. CNPJ 18 38 20 95/00001, dígito 10. Nosso telefone é 82 998 31 44 34. Nesse mesmo número, se possível, enviar o comprovante de depósito para o nosso controle. Nossa localização é Rua Nossa Senhora de Fátima, 213. Serraria, na Rua do Corpo de Bombeiros. Lar Francisco de Assis. Nossos idosos continuam aqui, precisando de você. Sua solidariedade se transforma em esperança. Colabore.